Eu tô louca para falar já faz tempo. Querida doutora Suzy Rabelo, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Carol, tá com visual novo, tá arrasando. 2015. 2015, boa, gostei. E hoje, doutora Suzy, dermatologista, vai falar sobre melasma. Sim. Pra gente introduzir, antes até de mostrarmos o que é realmente melasma, e eu sei que muita gente vai se identificar e talvez não saiba o que é o melasma, doutora Suzy, hoje a gente pode dizer que tem muita, assim, digamos assim, uma maioria das mulheres que tem melasma, ou vocês acham que o melasma tem diminuído? Porque quando eu converso aqui no estúdio, as meninas não têm. Mas amigas minhas, um monte de gente tá com melasma depois da gravidez, então o negócio é complicado. É mais ou menos isso? Não, a gente não pode dizer que é maioria, não tenho dado estatística, mas a gente vê com uma elevadíssima frequência. Você chega no consultório, você olha batata, melasma. Bastante paciente chega no consultório com melasma. Digamos que, vamos colocar a primeira imagem então, diretor? São manchas que num primeiro momento a pessoa não sabe se é melasma ou não é, ela acha que é uma mancha, né? E é um tipo de mancha o melasma? É um tipo de mancha. A gente não sabe direito por que alguns grupos de células de alguns locais da face, eles começam a trabalhar demais quando estimulados pela radiação ultravioleta, né? Tá. Então, a mesma radiação vai pigmentar menos em algumas áreas e mais em outras áreas. Então, a diferença entre essas áreas é no funcionamento das células daqui, que estão funcionando muito mais para produzir pigmento do que lá. Entendi. E nós separamos umas imagens que mostram locais mais comuns desse melasma. Esse é o primeiro, que eu quero morrer, mas eu tenho. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos pro próximo. Olha outro lugar comum, meninas. A gente vai mostrar um vídeo para vocês entenderem por que isso acontece. Testa também é muito comum. Que vai ficando tudo aqui assim, né? Tá sem maquiagem. Às vezes uma mancha enorme, pegando praticamente a testa toda. Então é um lugar comum também. Muito. Vamos para a próxima, diretor. Vamos mostrar mais um lugar para as... Olha, aqui, bochecha. É, bochecha. Tanto pode pegar esta área aqui em cima, né, que a gente chama de área malar, quanto descer realmente, pegar até curva aqui do arco da mandíbula, né? Pode ficar bastante espalhado aí no rosto. Então, agora, vocês já viram, já se identificaram, olharam no espelho e falaram, acho que pode ser melasma. Vamos entender por que isso acontece? Vamos colocar então o vídeo, a doutora vai explicar pra gente então, é através dos raios. Quando quiser parar, fique à vontade. Tá? Pode dar uma paradinha aqui. Vamos parar aqui. Essa camada aqui, que é a camada mais baixa da nossa pele, é o mesmo tipo de célula, desde lá de cima até aqui embaixo, em estágios diferentes de evolução. Tá. Então, estas daqui são as células, são chamadas de queratinócitos, e estas vermelhinhas são outras células, diferentes daquelas que eu falei que são iguais, daqui de baixo até lá em cima, em estágios diferentes. Entendi. Essas daqui são as células que produzem cor. E elas despejam o pigmento de dentro delas para dentro das células outras da pele. Então, o pigmento é produzido aqui e ele é colocado, ele é injetado dentro das células de lá. Quando a pessoa tem isso daqui trabalhando demais, vai produzir muito pigmento e acabar manchando muito as células da epiderme. Olha que interessante. Então, na verdade, é o trabalho mesmo dessas células que dão pigmento a mais. Tá ali trabalhando muito. E por que isso acontece? A gente não sabe porque esse grupo é uma disfunção, né? Essas células estão trabalhando mais do que as outras que estão na pele, dando um contraste, né? Tá. A gente não sabe exatamente de por que esta resposta, mas a gente sabe que tem várias coisas que estimulam isso a acontecer. Hormônios, por exemplo, como os da gestação, os hormônios que a gente usa nos anticoncepcionais também podem piorar, mas a gente não tem isso só em mulher. Tem homens que também têm melasma. Jura? Eu separei a foto de um paciente meu, um paciente do sexo masculino com manchas típicas de melasma. É menos frequente, mas também acontece. E no caso dos homens, então, a parte hormonal não seria nem anticoncepcional? Não. Não teria, e nem gestação. E nem gestação. Então não teria uma tendência genética. É uma tendência genética. Tá. A gente sabe que o hormônio modula isso, ele acaba tornando pior essa tendência. Entendi. Mas não é exclusivo, não é um problema exclusivo ligado aos hormônios. Então, se a mulher não toma pílula anticoncepcional ou outros métodos que têm essa introdução hormonal, não está grávida e tem melasma, pode ser genético? Pode. Na realidade, sempre vai ter um fundo genético para isso. É que o fator hormonal, ele é um fator agravante para isso. Entendi. Se ele não existisse, a tendência seria menor naquela mulher. Tá. Então, por exemplo, a gente pega aquelas mulheres que estão tomando anticoncepcional, você pede para suspender, o melasma pode melhorar um pouco, mas não significa que ele está realmente curado. Você tirou dos fatores de piora, que é o anticoncepcional. Agora, vamos terminar o vídeo que eu tenho mais uma pergunta. Segura, a gente vai colocar a perguntinha no vídeo também. Aqui é bastante interessante, eles mostram a pigmentação. Na realidade, parece como se fosse jogar... Não, mas tem canais mesmo entre umas células e outras, e
elas vão recebendo o pigmento, vai injetando mesmo na célula. E aí são alguns tratamentos. O melasma, ele é complexo, porque quanto mais profundo o melasma, mais difícil de você tratar, né? Quanto mais superficial o melasma, mais fácil você ter uma resposta. E tem aquilo de ser uma mancha mais nova e uma mancha mais antiga? Ou nesse caso não, é um lance de profundidade mesmo? A profundidade acaba sendo o fator mais importante, né? Quando você usa medicamentos, aqui está mostrando, seria a resposta já de laser, né? Que seria uma resposta mais profunda. Mas quando você usa os medicamentos, na maior parte das vezes você está atuando em vários pontos onde você produz o pigmento que se chama melanina. Então você vai em passos diferentes da produção para tentar interromper, para não manchar mais. Entendi. Portanto, a gente considera que o tratamento vai ser contínuo. Além do uso de protetor solar, os próprios clareadores vão ser usados de modo praticamente contínuo. Você pode até deixar em frequências diferentes, substâncias diferentes, mas você sempre vai tentar combater essa situação. Então vamos segurar o tratamento, que daqui a pouquinho a gente vai falar um a um, não se preocupem, foi só uma pincelada para a gente ter uma noção que o negócio não é tão tranquilo assim, mas vamos fazer uma perguntinha da Rosana. Rosana, um beijo para você. É verdade que na menopausa o melasma melhora e pode sumir? Segura, doutora. Eu vou dar um recadinho, já volto. E eu queria falar também dessa exposição ao sol, o quanto os raios também podem piorar tudo. E aqui a gente não está no sol, mas a gente tem a luz branca também. Temos uma iluminação também que é pauleira. Você já me conta. Vamos volta já. Vou responder a perguntinha da Poliana, que é Poliana, eu confundi. Rosana, beijo pra você. Nesse caso, a entrada da menopausa pode melhorar o quadro? Pode, mas não é uma certeza absoluta. Melasma a gente nunca pode dizer para o paciente, você está curado, esquece, pode tomar o sol que você quiser. Não, esse diagnóstico? Não. É difícil você afirmar isso. É um problema que normalmente é de difícil controle. E aí, claro, a gente tem que fazer o controle com a pílula, tem que fazer o controle de outras coisas, enfim, e acaba tendo a mancha. Então, te pergunto, a exposição ao sol prejudica muito, mesmo que com filtro solar? Mesmo com filtro solar. A gente não consegue deixar de se bronzear quando a gente toma sol. Com o filtro solar, perdão, né? Óbvio. Mas com o filtro solar, na maior parte das vezes, a gente consegue diminuir a queimadura que a gente faria com o sol, mas a gente não deixa de se bronzear. Então, bronzeou, o melasma, infelizmente, acaba pigmentando de novo. Então, você tem aquele paciente que está controladinho, está feliz da vida, viaja, mancha tudo. Eu já costumo avisar o paciente, vai começar a tratar, falar, olha, viajou, não precisa nem ser praia, andou, caminhou, ficou exposto, vai manchar. Ou seja, o tempo do programa que eu estou aqui, mancha. Isso, a gente tem que usar filtro solar mesmo em ambiente fechado de quando tem melasma. Tem que passar muito filtro solar. De 2 em 2 horas. Tem que ser um pouquinho do programa mesmo, maquiagem, de novo. Exato. E de preferência os filtros com cor. Eles ajudam, além de fazer a barreira da própria substância, a própria cor faz uma barreira, diminuindo a pigmentação mesmo. Que legal! Então os filtros com cor, eles são mais legais. E é legal usar o filtro, depois uma maquiagem que também tenha filtro, então? Mas você tem filtros maravilhosos que tem cor, a gente não precisa... Porque senão, às vezes, você acaba fazendo um pouco de acne, né? Então, pra gente evitar acne, use um filtro com cor que seja apropriado. Vá ao dermatologista, pegue a indicação adequada do filtro para sua pele. O ideal para melasma é que a gente use filtros mais altos. É importante sempre realçar. O filtro do fator 30 para o 50, para o 60, não tem o dobro de proteção, tem um pouco a mais. Mas qualquer ganho é ganho. Sem dúvida. E quanto maior o fator de proteção solar, que é aquele número que a gente está acostumado a ver, né? O FPS, isso é para ultravioleta B. A gente sabe que 1/3 disso o filtro vai estar protegendo para ultravioleta A. Então, o filtro 60, ele protege 60 para ultravioleta B e para ultravioleta A ele vai proteger 20. Entendi. Então, quanto maior... melhora a proteção também para a radiação ultravioleta A. Sensacional. Vamos colocar imagens. Eu queria dar uma olhada nesse paciente, claro que a gente colocou uma tarja aí para a gente não identificar, da doutora que então é do sexo masculino e que tem também o melasma. Aqui a gente tem uma, né? Eu fiz uma sequência de algumas mulheres que acompanham comigo e, por último, eu deixei um paciente do sexo masculino. Às vezes é mais complexo tratar o homem, não porque não responda, mas é porque filtro com cor você não vai dar para o paciente do sexo masculino. Entendi. E muitas vezes os homens, eles não gostam de ficar usando cremes. Então já é árduo convencê-los a usar filtro e usar clareador, então, para o resto da vida, às vezes é um pouco complexo. Não é impossível desde que a pessoa queira tratar, mas tem que ter o compromisso dela de
concretizar o tratamento, porque Perfeito. senão você não consegue eficiência, né? A gente pode ver, olha isso. a mancha comete aqui bem extensamente a área da bochecha dele. A gente tem, olha como é intensa essa área, olha. Você consegue direitinho ver a diferença entre a pele de coloração normal e a pele manchada do melasma. Então, nós temos homens com melasmas muito intensos também. Olha, então, meninos, vocês também podem ter melasma. Então, olhou uma mancha? Pode ser melasma. Vamos falar dos tratamentos, então, numa ordem, até para o pessoal entender, e a gente vai mostrar mais figuras, porque é importante o seguinte, você comentou assim, o uso de clareador para o resto da vida. É verdade. Sim. Quem foi diagnosticado uma vez com melasma tem que usar, então, tem que usar os uma clareadores. fórmula clareadora. Existem medicamentos prontos, existem medicamentos manipulados. A gente vai escolher de acordo com a intensidade, com a adaptação do paciente. Tem paciente que mesmo você usando um pouquinho de alguns medicamentos que podem irritar um pouco, eles não toleram. Então, tudo você vai adaptar de acordo com o grau de sensibilidade desse paciente. Peeling é indicado? É indicado, mas é importante entender. A gente sempre pode voltar a manchar. Não é porque você fez laser que você está curado do melasma. Você fez laser, conseguiu abaixar a pigmentação naquele momento, mas você pode voltar a pigmentar. Entendi. Então, clareador sempre. Qualquer método associado que você vai fazer. Você pode fazer o peeling? Pode. Então, você prepara a pele, faz a sequência de peelings que você tem que fazer, mantém depois com clareador. Vai manchar de novo. Esse clareador, doutora, o ideal é usar de manhã ou à noite? Ele age melhor que horas? Depende? Depende. Tem substâncias que a gente não pode usar durante o dia. As substâncias que a gente utiliza muito, tanto as formulações comerciais prontas, quanto as manipuladas, muitas delas à base de ácido retinóico, de hidroquinona. Você não vai poder usar durante o dia e se expor à radiação. Entendi. Então, você usa à noite. Existem outros clareadores com outras substâncias menos irritativas que você pode usar de manhã. Então, no final, aquele da noite acaba sendo um pouquinho mais forte. A gente pode dizer assim, mais intenso. Dizer assim. Mas é legal ter um de dia e um à noite. Quando você percebe uma dificuldade de tratar só com o noturno, você associa um clareador diurno também. Tá vendo? O buraco é mais embaixo. Bem mais. Mas vale a pena, tá vendo? Estamos tirando as dúvidas, que agora é para pelo menos a gente saber. Temos que tratar. Eu acho que eu tô errando um monte de coisa. Vamos colocar a perguntinha na tela, então. Vamos ver. Quem escreveu pra gente é a Tatá, que linda, um beijo pra você. Simples assim, é isso mesmo, Tatá, é simples assim, né? O melasma é genético, então quais os fatores que o desenvolvem? A gente comentou rapidamente, você já me fala, a gente fala um pouquinho de novo desses fatores. E vamos falar do laser de qualquer maneira, porque a gente tem imagens aí no nosso vídeo, como esse laser age na pele, até porque a gente fala de laser tanto pra tanta coisa, né? É o laser da celulite, é o laser da estria, é o outro laser que faz uma outra coisa na pele. Enfim, tem tanta coisa. A gente vai falar então do laser específico para o melasma, pra gente saber qual que é. É o mesmo laser? Não, na realidade, você pode usar formas diferentes de lasers. Por exemplo, o que está mostrado aqui é um Q-switched laser, que ele tem um determinado mecanismo de ação. Outros lasers, outras fontes de luz vão atuar de outro jeito. Você pode usar várias fontes de laser. E você pode usar, inclusive, a luz intensa pulsada. Que legal. Às vezes, a gente vê certos pacientes que fazem um rebote de pigmentação com qualquer forma de laser. Entendi. Você trata clareio, o paciente mancha muito depois. Então, todo método a gente tem que tomar muito cuidado e ver como é que é a resposta daquele paciente. Entendi. Volto já pra gente responder, então. Doutora, vamos lá. A gente deixou uma perguntinha agora Volte lá, isso, da Tatá, simples assim, Tatá, muito bom. Bom, ela pediu pra gente falar então um pouquinho falar de novo da parte genética e desses fatores, porque de qualquer maneira a gente citou o sol, pílula anticoncepcional e até pode ser genético. Sim. Só que tem fases da vida que isso piora. Normalmente, nós vemos pacientes jovenzinhas, às vezes com 17, 18 anos já começando melasma. Mas, em geral, a gestação para a mulher é o mais potente desencadeante. Tá, então durante a gestação pode ser que não apareça, aí depois... Pode ser depois ou já durante a gestação. E o limitante é que a maior parte dos tratamentos a gente não pode fazer durante a gestação. Entendi. Então, depois é que a gente tem que começar a pensar nisso. E aí parece que fica pior, ai que coisa. Doutora, pode dar em outras áreas do corpo? Pode. A gente colocou rosto, mas barriga, perna... Não, pode dar no colo, é uma área que menos frequentemente a gente vê, até mesmo nos membros superiores, né? Nos antebraços a gente pode ver essa parte daqui mais frequente do que o braço todo. Mas rosto sempre muito mais frequente do que as outras áreas. Vamos colocar então mais uma foto, diretor, pra gente continuar com algumas... Nossa,
Tem umas que são mais... Bem mais intensas. Mais intensas. Como é que a gente faz um tratamento para uma paciente que aparecer assim, doutora? Bom, sempre a orientação de evitar a exposição solar ao máximo que a pessoa puder, usar o filtro solar adequadamente e aí o clareador combinando com a situação de cada paciente. Tá. Essa é uma paciente que eu acompanho faz um certo tempo já e ela tem melhoras e pioras, melhoras e pioras. Época do verão, normalmente ela dá uma pioradinha, depois a gente consegue controlar melhor. Então, tem uma flutuação. Ano inteiro? Trata o ano inteiro. Clareadores, uma coisa que é uma dúvida e eu acho que é importante, a gente já citou isso outras vezes, que é a hidratação da pele e limpeza da pele. Nesse caso do melasma, a limpeza da pele é importante para a gente conseguir manter um tratamento legal? Não para mancha. Não, né? Você não muda tem nada. Não muda nada. Você tem que limpar bem dos medicamentos que você usa no dia a dia. Tá. Se você está usando um filtro mais engordurado, é importante você tirar o mais possível que você puder na hora de dormir para não ficar nada muito... Entendi. Né? Para não dar acne, né? Porque senão espinha, aumenta, dá outro problema. Outros problemas. Entendi. Então, no caso, aí, a higienização da pele não é uma parte do tratamento, mas pode trazer outros problemas. É uma parte do tratamento para qualquer pele. Tá. Não traz nenhum benefício a mais. Não tem nada de diferente em termos de limpeza. Tá. E uma outra questão. Às vezes a gente vê aí manipulações. Uma paciente que chega com esse grau de melasma, é interessante introduzir manipulações com umas fórmulas, enfim, para tomar mesmo? Ou só essa parte que a gente fala, que a gente diz que é o que é passado na pele? Tratamento médico é sempre uma coisa muito particularizada para cada paciente. Não significa que você tem que manipular uma fórmula exatamente. Mas o que você tem que entender é o contexto de vida daquela pessoa. Uma pessoa que sai e caminha 1 hora para trabalhar, tomando sol, não é tudo que eu posso fazer para aquela pessoa. Entendi. Então, a escolha vai do perfil do paciente, como é o dia a dia desse paciente e o que ele consegue usar. Tá. E tem contraindicação, algum tratamento? Tem. Pode causar algum problema, que nem o laser você citou, que pode ter um rebote. Isso, pessoas de pele muito morena, eu não posso fazer peeling, por exemplo, porque eu posso manchar mais, não porque manchou melasma, mas porque inflama a pele, aí pode ser outro motivo ainda de fazer a mancha. Entendi. Então, é muito importante analisar o tipo de pele do paciente, o tipo de comportamento desse paciente em relação ao sol, em relação à exposição. Existem medicações orais, mas a gente hoje em dia, até hoje, a gente não tem uma resposta muito acertada de até que ponto eles realmente influenciam. A gente tem substâncias como o polipódio leucotomos, como outros licopenos, que eles ajudam, em teoria, a nos proteger mais. São fotoproteções orais, mas a gente não pode deixar de usar o filtro solar. Entendi. Não é uma garantia. Ele dá uma estabilizada maior, eles funcionam como antioxidantes, eles estabilizam mais a pigmentação, mas não são a resposta plena. Não adianta você só fazer esse tratamento oral. Na verdade, essa é uma pontinha muito pequena do tratamento. Isso é um improve, isso é uma melhora a mais que você dá para um paciente que você está tratando no dia a dia. Entendi. Mas a base do tratamento é clareador e protetor solar. Perfeito. Vamos lá, não pode esquecer. Vamos colocar mais uma dúvida na tela, as meninas. Aí, ó, Joaninha, beijo para você. Peles orientais podem ser tratadas com laser? Pergunta legal, não só do melasma, mas a gente abre aí também nosso espaço, que a gente adora fazer isso em pautas, falando de outras coisas, outros tratamentos, como o laser pode tratar outras coisas. Gostei da pergunta. Vou dar um recadinho e já volto, doutora Suzy, pra gente falar aí dos lasers. E olha, mas agora, respondendo a perguntinha da Joaninha, pergunta importante. Peles orientais, então, podem receber laser? Podem. Você vai ter que modular, você vai ter que controlar a intensidade porque é uma pele oriental. Você sempre faz a escolha do laser levando em consideração o tipo, o fototipo. A gente classifica as peles em fototipos. A pele mais clarinha, que é quase albina, uma pelinha como a minha é fototipo 1, uma pelinha um pouco mais morena do que a minha, a sua tá mais para um fototipo 1 para 2, né? 2. O 3 é uma pessoa mais morena, o 4 é a paciente mais morena e o 5 é o paciente negro. Para o paciente negro e moreno, a gente não pode fazer, por exemplo, luz intensa pulsada. A gente não pode fazer. Você pode despigmentar a pele. Entendi. Você só pode fazer laser em pessoas realmente muito morenas, por exemplo, para pelo. Porque laser é uma coisa e luz pulsada é outra. A luz pulsada, o laser é um feixe de luz que a gente diz que ele é coerente. É só um comprimento de onda de luz.
é uma única e exclusiva faixa de onda. Aliás, uma única e exclusiva onda. Tá. Agora, a luz intensa e pulsada é uma faixa de ondas. Ela pega uma gama maior de ondas. Tá. Você pega uma gama maior de substâncias para serem o seu alvo lá dentro. Entendi. E você pode destruir uma pele morena, você pode acabar despigmentando uma pele. Tá. Então, luz intensa pulsada, você pode usar até no melasma, sempre com cuidado. Laser de CO2, você pode usar no melasma? Pode. Respostas diferentes. A gente não tem nada que seja extremamente brilhante, perfeito. Entendi. Cada pessoa você vai acabar tentando abordagens diferentes. Só para a gente fechar, doutora, você citou dos fototipos e importante até a gente saber como o próprio médico, então, classifica esses fototipos. 1, 2 e 3, nesse caso, por ser uma pele, como você disse, a gente consegue aplicar, de repente, uma luz pulsada e um laser, as formas de tratamento, os resultados podem ser melhores. Tratar uma pele mais escura é mais difícil? Tratar uma pele mais escura é mais difícil, não porque a resposta é mais difícil, mas porque as coisas que eu realizo na pele escura podem acabar complicando esta pele. Entendi. A pele, me desculpe, eu acabei fugindo da pergunta da paciente se o oriental pode, né? Que o oriental, ele acaba caindo, a gente considera o oriental como se ele fosse um moreno, porque ele também tem risco de manchar. Entendi. Eu não fui óbvia nessa resposta, então eu estou retomando como se fosse só a pergunta. Fototipo 4. Exatamente. Entendi. Então, para os pacientes orientais e morenos, a gente sempre tem que tomar mais cuidado. Tá. Não é que eles vão responder pior. É que os tratamentos, quando a gente os faz com muita agressividade, a gente pode ter outras complicações. Entendi. Então tem que procurar dermatologista, tem que ter a sua fórmula. O diretor está te agradecendo, diz que a pauta está bombando, chegaram muitas perguntas. Sabia que as meninas iam se identificar. Melasma não é mole, né? Quando a gente olha, tá lá ele bendito aqui, famoso, né? Aqui você olha. Outro dia, deixa eu mandar um beijo pro Barney, nosso editor veio pra mim. Carol, tem alguma coisa estranha que eu notei aqui em você. Barney, adoro você. Falei, é o melasma. Tô tentando. Aqui, a gente estava no verão, como você citou. Verão é mais difícil pra cuidar. Mas logo mais vou dar um ataque nesse melasma. Última coisa, Diga. O melasma aparece mais nos pacientes morenos. Ah, é? Assim, latinos, hispânicos, etc. Só que pessoas claras também podem desenvolver melasma. Não é só o paciente moreno, não. Então, meninas, procurem ajuda, porque o tratamento é contínuo, porém, a gente consegue uma melhora muito grande. Sim, consegue. Deixa eu agradecer mais uma vez a doutora Suzy Rabelo, dermatologista, deu uma aula hoje. Quem quiser entrar em contato, quem quiser saber mais, agradeço também ao Hospital Bandeirantes, que permitiu que ela estivesse aqui, o site hospitalbandeirantes.com.br. Obrigada sempre. Imagina. E adorei o novo visual 2015. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.